Continuando, então, nossos estudos sobre os salmos, e agora eu vou te dizer aqui por que os salmos são considerados uma psicologia ancestral. Você já ouviu falar nisso? Geralmente a gente só olha os salmos como alguma coisa religiosa, bem dogmática, porque agora encaixou-se dentro dessas religiosidades aí de prosperidade, não sei o que, e usam-se salmos milagrosamente para fazer os encantamentos para Deus dar o que a gente quer. E isso distorceu completamente o entendimento que a gente tinha, principalmente a forma de usar os salmos, que hoje está completamente distorcida. Então aqui eu vou dizer para vocês já como é que a gente pode encaixar isso numa forma de terapia para a alma, né? Se a gente pensar bem, os salmos são quase como isso, né? A gente ouve os salmos e a gente vê um lamento, a gente vê uma glória, uma gratidão, a gente vai ouvindo ali, vai sempre se conectando com esse lugar, assim, ou a pessoa está ali dentro de um buraco bem grande, ou ela realmente conseguiu sair desse buraco e ela está em júbilo. Mas eles dão uma linguagem, né, para sentimentos que muitas vezes ficam presos dentro de nós, a gente não consegue elaborar, né? Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não faz terapia, né? Uma psicoterapia, que é um trabalho psicoterapêutico, né? Que é na psique, né? Terapia pode ser externa, pode ser de muitos níveis, né? Mas a psicoterapia, que é esse trabalho mais psicológico, né? Psicoterapêutico, grande maioria das pessoas não faz, mas a grande maioria mesmo, 95, 98% da população não faz. Ou não faz de forma séria e assertiva. E aí o que acontece? Não sabe dar linguagem a esses sentimentos, que muitas vezes ficam ali, ó, entalando a gente. Estão no inconsciente, e o inconsciente, ali seus 90%, está regindo a nossa vida. Então a gente acaba entrando nesses padrões e dia após dia, tendo aquela vida, e ano após ano, tendo aquela mesmo resultado, as mesmas experiências, só muda ver o CPF, o CNPJ, mas o resto é tudo igual. E a gente não entende por quê. Porque no background, lá no inconsciente, o que tem? Essas coisas travadas e presas dentro de nós. Então, se não tem esse trabalho terapêutico, né, sério e profundo, a gente fica ali, amarrado nisso. Quantas vezes você sentiu medo e não conseguiu colocar em palavras? Quantas vezes você sentiu dor e não sabia expressar, não sabia nem de onde vinha aquela angústia, sabe? Os salmistas faziam isso o tempo inteiro. Quando eles sentiam essa plenitude, eles escreviam. Quando eles sentiam essa angústia, essa dor, esse vazio, essa ansiedade, eles escreviam para expressar isso. Tá? Então aqui é uma forma de você aprender a expressar isso de outra maneira, que dá um drible nessa psique. Esse é o nosso segredinho aqui, tá bom, minha gente? Então abraça isso que vai dar bom, tá? Então o que acontece? Os salmistas escreviam a própria angústia. Eles escreviam de uma maneira que eles sempre encontravam uma maneira de uma esperança no final. E isso é muito rico, é uma coisa que a gente aprende nos salmos. Não importa, gente, o tamanho do lamaceiro que a gente está, a gente tem condições de sair e a gente vai sair. Isso é uma coisa muito legal. Sempre tem uma mensagem de esperança. E é real essa mensagem, não é só para te animar nesse momento ruim, não. Isso é real mesmo, tá? E por isso é que os salmos podem ser chamados de psicologia ancestral. A gente chama muito de psicologia ancestral. Eu comecei a ligar o Lé com o CRE e comecei a estudar os salmos com essa visão, com esse entendimento. Mas assim, mudou tanta coisa na minha vida, tanta minha visão, sabe, sobre essas coisas dogmáticas, religiosas, mas foi assim muito, 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 muito interessante. Eu uso muito essa psicologia, né, ancestral dentro dos meus atendimentos, das mentorias, de tudo, porque tem muitas pessoas que têm uma extrema religiosidade, e é muito legal porque a gente conecta isso e faz todo um trabalho terapêutico dentro do que a pessoa acredita da realidade dela no dia a dia.
funciona muito bem. Então, várias clientes, provavelmente muitas de vocês que estão escutando aqui já passaram por isso aqui comigo e sabem o quão é bom, né? Porque isso ajuda a transformar, né? Esse caos interior que a gente sente, né? Esse caos vai se ajustando em forma de ordem. Essa dor dessa desconexão, da gente não saber, né, para onde ir, o que fazer, o que teoricamente essa divindade espera de nós, o que a gente veio fazer aqui. E essa dor é facilmente transformada em propósito, num silêncio contemplativo, expansivo, né, um silêncio mais expressivo. Então é muito rico, né, que essa estrutura dos salmos, né, ele tem uma estrutura oculta que vai lá no nosso inconsciente. E é isso que a maioria das pessoas não capta, principalmente quem sobe no púlpito e usa isso, né, como uma receitinha de bolo. Olha, se você fizer de manhã, de noite, não sei o que, vai acontecer isso. Não consegue, né, gente? Porque você entra na receitinha de bolo e a coisa não vai até onde tem que ir, né? Não acontece nada no inconsciente. Então, se você reparar, muitos salmos, eles seguem, né? Eles seguem um tipo de padrão que começa, prestem atenção, é um pedido, depois ele vem uma declaração de confiança, e depois ele termina com uma resposta de fé. Ou seja, você bota clama isso do seu coração, né? O que tem ali dentro do seu coração, que é essa ânsia que nos causa ansiedade, que nos causa esse buraco, que é esse pedido, né? Essa súplica, né? Essa lamentação, esse processo todo. Depois você vai com aquela declaração de confiança. Tá desse jeito, mas você sabe que tem um caminho. Você talvez ainda não enxergue agora, mas tem solução, né? E aí tem essa resposta de fé, né? Que no fim a gente sempre conecta isso. Então, os salmos, eu vou explicando para vocês aqui ao longo da semana, vocês vão compreender como isso acontece, né? Porque essa é uma estrutura, gente, que não é ao acaso. Essa é uma estrutura, esse modelo, né? Pautado nessas três que eu falei para vocês, né? O pedido, a declaração e a resposta, é um tipo de estrutura que treina a nossa mente ansiosa. Porque se você chegar com essa fé, como é que tu vai conectar essa fé, essa esperança, se tu tá no meio da angústia, tu tá atolada aqui na lama? Não vai, né? Primeiro você tem que reconhecer o estado em que você está, que é esse pedido, esse clamor, essa súplica. Aí sim, depois que você reconhece que está aqui, mas é um estado provisório, você está, você não é. Aí essa realização vai vir através dessa declaração de confiança e esse finalização aí com essa resposta de fé, que é essa conexão. Então ele tira a gente de um lugar, ele nos dá consciência do lugar que a gente está e nos leva para outro lugar. Então isso é riquíssimo, 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 tá? Então vamos lá. Além disso, os salmos eles eram feitos para serem cantados. Eles são canções, né? Os salmos são canções. Isso significa que ele tinha um ritmo, que ele tinha uma repetição, que ele tinha uma melodia que encantava, tá? Então, a repetição, né, através da música, ela não é só estética, ela é uma técnica. Porque, olha, quando a gente reza aos católicos, né, a Maria Chegada rezando o texto é automatizado. E a música a gente não consegue automatizar. Né? Esse é o pulo do gato aí dos salmos, tá? Então, quando a gente repete dentro de uma musicalidade, dentro da harmonia, primeiro que vocês sabem que música não passa pelos filtros, né? A música ela vai direto e muda o padrão. Então, quando a gente musicava, a mente gravava esse contexto, né? Então, quando a mente grava, o coração dava o plug. Aí está o X da questão.